Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 19. Nós vamos ler 4 versos apenas desse Salmo, Salmo 19. Nós vamos ler do 7 ao 10, o 7, o 8, o 9 e o 10 versos. Salmo 19, do verso 7 ao verso 10. Permita-me rapidamente aqui dizer aos irmãos, que no domingo passado nós não estávamos aqui, estávamos na Bahia, os irmãos acompanharam e nós inclusive agradecemos à igreja pelas orações, por cada palavra de conforto, de consolo. Dona Cida, minha sogra, faleceu e nós estávamos então lá na Bahia, levamos o corpo para a cidade que ela nasceu, Jacobina, na Bahia, não sei quantos conhecem. E Jorge, o presbítero Jorge, então esteve aqui juntamente com os demais presbíteros, dirigindo, pregando, e louvado seja Deus pelo nosso conselho, que com certeza cumpre também a sua função e o seu papel. Jorge, o presbítero Jorge, também aspirante ao Sagrado Ministério, pregou pela manhã e à noite sobre postulados, temas importantes, bandeiras importantes levantadas pela Reforma Protestante. E obviamente que esse tema, nesse mês, para nós, presbiterianos, reformados, é um tema, ou são temas caros a todos nós. Porque é no dia 31 de outubro que se comemora, a Reforma Protestante. Obviamente que a Reforma Protestante não se restringe a um único dia específico, mas essa é uma marca, ou esse é um marco histórico que nós utilizamos até hoje, comemoramos, 1517, 31 de outubro de 1517. E dentre muitas coisas que naquele movimento foram resgatadas, e se a gente ler, por exemplo, o Velho Testamento, a gente vai ver que não foi o único momento em que nós tivemos reformas do povo de Deus, da igreja, de Cristo. Os profetas menores, maiores, vão nos ensinando, a história de Israel vai nos ensinando que em muitos momentos Deus levantou homens para a reforma da igreja, para chamar o seu povo de volta a princípios que são fundamentais. O presbítero Jorge tratou da glória somente a Deus, tratou da suficiência de Cristo Jesus como Senhor e Salvador nosso. E hoje eu gostaria de, na mesma perspectiva, trabalhar um outro tema, que está presente, eu diria, em todos os movimentos que possamos imaginar e pensar, em que Deus atuou para reformular, para reavivar, para reformar o seu povo e a sua igreja. Lembremos, por exemplo, de Esdras e Neemias, que também promoveram uma reforma, onde o livro da lei foi encontrado, e aquele livro foi lido do amanhecer até o entardecer. Todos aqueles que podiam entender estavam ali presentes. A palavra de Deus sendo lida, sendo ensinada, sendo pregada. O registro, portanto, das Sagradas Escrituras diz que o povo ali foi tocado por aquela palavra, as pessoas entendiam, as pessoas choravam e tinham as suas vidas transformadas, porque eles saíram dali dispostos em seus corações não apenas a adorar ao Deus vivo e verdadeiro, mas a auxiliar aqueles que também tinham necessidade. De modo que eu gostaria hoje de trabalhar sobre esse que é um tema tão importante para todos nós reformados, para a igreja evangélica, genuinamente evangélica, não apenas no Brasil, mas espalhada por toda a face da terra, que é a suficiência das Escrituras Sagradas, a importância da palavra de Deus na nossa vida. Esse texto, esse Salmo 19, o Salmo do rei Davi, um salmo belíssimo, mas eu me permiti aqui fazer este recorte para que a gente pudesse olhar de forma mais precisa para esses 4 versos e tentar tirar deles razões pelas quais eu compreendo a suficiência das Escrituras. Porque me parece que em cada um desses versos, que são divididos cada um deles em 2 partes, a gente está aqui diante de uma poesia, de uma música. A gente vai ver que a escrita, ela tem uma forma, talvez no português, como a gente não conhece o hebraico, não temos a capacidade de perceber a métrica que é apresentada, a forma poética como foi escrito,
Nós temos a tradução para o português e muito da poesia ou da forma como se foi escrito, das estrofes, das rimas, né? Elas, infelizmente, numa tradução, elas se perdem. Principalmente uma tradução da língua hebraica, que talvez seja uma das línguas mais difíceis, pelo menos das que eu já tive contato, uma das línguas mais difíceis que eu tenho conhecimento, né? Então, cada um desses versos aqui, né, ou versículos, como a gente costuma chamar, a gente pode até dividir cada um deles em dois, e a gente vai ver aqui, de forma assim, bem interessante, aquilo que a palavra de Deus é e aquilo que a palavra de Deus faz. E eu diria que a suficiência das Escrituras Sagradas repousa nesses dois aspectos, naquilo que a palavra de Deus é e naquilo que a palavra de Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Eu queria convidar você, então, a olhar mais uma vez para o texto sagrado. Vamos dele aprender. Vamos tirar deles os ensinamentos que devem nortear a nossa vida. Vamos tentar aqui encontrar respostas do porquê nós entendemos, aceitamos, acreditamos que a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, as Escrituras Sagradas são suficientes. Suficientes para a nossa instrução, suficientes para a nossa salvação, suficientes e eficientes para cumprir na medida exata aquilo que Deus se propõe a fazer no coração e na vida do ser humano. Eu convido você a mais uma vez olhar para o verso 7. O texto diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O primeiro ponto a ser destacado salta diante dos nossos olhos. Porque a palavra de Deus ela é suficiente. Lembre-se sempre aquilo que ela é e aquilo que ela faz. E o texto então aqui nos apresenta uma palavra que é perfeita. Na sua perfeição ela não guarda contradição. Na sua perfeição ela não guarda nenhum tipo de erro, nenhum tipo de equívoco. Na sua perfeição ela reflete a verdade expressa de Deus à nossa vida e ao nosso coração. E porque a palavra de Deus é tão perfeita, e porque a palavra de Deus é aqui denominada, né, de perfeita, ela tem o poder, ela tem a capacidade, aí nós saímos daquilo que ela é para aquilo que ela faz, ela tem o poder e ela tem a capacidade de atingir o inatingível. Veja, meus amados irmãos, que o texto diz que a palavra do Senhor restaura a alma. Ela vai no mais profundo do nosso ser. A palavra de Deus é diferente da nossa palavra. Nós não temos o poder de convencimento que a palavra de Deus tem. Ah, meus irmãos, nem perto disso, nem perto disso. Imagine se você tivesse essa capacidade. Se você tivesse, por exemplo, a capacidade de convencer seus filhos de tudo aquilo que você gostaria de ensinar a cada um deles. Quantas e quantas vezes nós falamos alguma coisa e simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não temos. Nós até tentamos, mas nós não acessamos. Existem lugares, existem regiões do ser humano que são inacessíveis a todos nós. Nós não temos o poder, nós não temos a capacidade de atingir, até porque, meus amados irmãos, nós somos imperfeitos, nós não somos deuses. Homens aqui presentes, imagine se você tivesse o poder de convencer a sua esposa em tudo aquilo que você gostaria de convencê-la. E para que os irmãos não fiquem muito animados, imagine as mulheres também com essa capacidade, não é? Com esse poder. Eu falei e convenci, eu falei e atingi. Ah, meus amados irmãos, nas nossas relações interpessoais, quantas vezes nós nos deparamos nessas conversas com pessoas que são extremamente fechadas? Você conhece gente assim? Essa é uma das características, por exemplo, muito presentes na figura do homem, né? Que se fecha, que entra na caixa do nada, né? Que fica ali quase que inacessível. Mas todos nós temos esses momentos também, até porque existem inclusive áreas da nossa vida que nem mesmo nós conseguimos acessar. E que às vezes afloram
e nós chegamos à seguinte conclusão: poxa vida, eu nunca pensei que eu era capaz de fazer o que eu fiz. Eu nunca imaginei que eu era capaz de dizer o que eu disse. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos falhos, e acima de qualquer coisa, nós não somos deuses. Nós somos criaturas. Nós temos limites, nós somos extremamente limitados. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é extremamente eficiente, porque ela é perfeita. E na sua perfeição ela atinge o inatingível. E na sua perfeição ela penetra no mais profundo do nosso ser. Ela atinge o lugar sacrossanto, né? O sacrário do nosso coração. Ela é capaz de restaurar a alma. Eu pergunto aos irmãos nessa noite: será que, olhando para a nossa vida, será que olhando para a nossa família, para pessoas que estão próximas a nós, para amigos de trabalho, para vizinhos, seja lá quem for, nós chegaremos à conclusão de que existem pessoas que precisam ter a sua alma restaurada? Precisam ser tocadas no mais profundo do seu ser. Nós temos nas nossas mãos, meus amados irmãos, uma espada que é capaz de atingir o mais profundo do ser humano. É a palavra de Deus. Ou melhor, a perfeita palavra de Deus. A palavra que não contém erro, porque é a palavra de Deus. A palavra que não mente, porque é a palavra de Deus. A palavra que revela-nos a vontade de Deus, porque é a palavra do próprio Deus, revelada a cada um de nós. Então, quando nós defendemos a bandeira do sola escritura, a importância das sagradas escrituras, nós o fazemos porque entendemos que essa palavra é suficiente. Nós o fazemos porque entendemos que essa palavra é poderosa. Nós fazemos assim porque entendemos que essa palavra é perfeita e na sua perfeição ela é capaz de restaurar a nossa alma. Ela é capaz de tocar no nosso coração. É na palavra de Deus que nós somos abençoados, ou a partir dela somos instruídos. Mas o texto continua, meus amados irmãos, ainda no verso 7, essa parte B do verso 7, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra não é apenas perfeita, mas ela também é fiel. É fiel porque, meus amados irmãos, ela é a fiel expressão da vontade de Deus para o seu povo. Como Deus se revela a nós, como Deus se expressa a nós, como Deus nos ensina, como Deus nos admoesta, como Deus nos exorta, se não através da sua palavra. Palavra que é fiel, palavra que encontra guarida, não é, na vontade do próprio Deus. E porque a sua palavra é assim, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria para a nossa vida. Mais uma vez eu pergunto aos irmãos, se nós chegamos à conclusão, e me parece que não foi difícil de chegarmos na conclusão, de que nos dias de hoje existem muitas pessoas que precisam ter as suas vidas restauradas, a sua alma restaurada, e que a palavra de Deus pode cumprir esse papel, nós chegaremos à conclusão também que todos nós precisamos de sabedoria para viver nesse mundo. Quem não precisa de sabedoria? Será que você precisa de sabedoria no seu casamento? Será que você precisa de sabedoria para educar os seus filhos? Será que você precisa de sabedoria lá no seu ambiente de trabalho, nas suas relações interpessoais? Eu não estou falando apenas de conhecimento, eu estou falando de sabedoria, que é aquela capacidade de colocar o nosso conhecimento em prática, para que a gente possa se sair bem em toda e qualquer situação ou demanda que a vida impõe para cada um de nós. A Bíblia diz que se alguém necessita de sabedoria, deve fazer o quê? Deve pedir a Deus, que Ele o dá gratuitamente. Sabe como é a forma que Deus dá sabedoria a nós? Através da sua palavra, que é fiel. Você está nas suas mãos, se você tem a Bíblia, no aplicativo do seu celular, você está com uma fonte, é importante eu reafirmar isso, você está segurando uma fonte
inesgotável de sabedoria. Tudo que nós precisamos saber na nossa vida. Eu estou falando não o que nós queremos, eu estou falando o que nós precisamos. Algumas curiosidades nós não vamos ter acesso, nós não vamos saber. Eu brinco sempre dizendo, e dando o exemplo do céu, né? Há quem possa ter a curiosidade para saber se as ruas de ouro do céu vai ser ouro 18 ou ouro 24. Não sei. Eu sei que vai ser de ouro. Agora, a qualidade do ouro são detalhes que escapam porque não são necessários. Agora, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus ensina a ser um bom marido. A palavra de Deus ensina a ser uma boa esposa. A palavra de Deus ensina a ser um bom filho. A palavra de Deus ensina a ser um bom patrão. A palavra de Deus ensina a ser um bom funcionário. A palavra de Deus ensina a ser um bom vizinho. Não se coloque muito na casa do seu vizinho para que ele não se aborreça de você. Percebe os limites? A palavra de Deus fala sobre emprestar dinheiro, sobre pegar dinheiro emprestado. Veja, temas do cotidiano, temas do dia a dia. Não seja fiador. Se emprestar, não espere receber. Ótimo. Aí o cara diz, já que essa é a orientação bíblica, vou pegar dinheiro emprestado. Mas aí para quem pega emprestado diz, pegou, pague. Então está todo mundo orientado. Está todo mundo instruído. Por quê, meus amados irmãos? A palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria. E olha, eu não sei se você prestou atenção no texto, ela é capaz de dar sabedoria ao homem mais simples, ao homem menos instruído, vamos dizer assim, nas ciências acadêmicas dos nossos dias. Talvez aquele homem que não domine o português, não domine a norma culta gramatical, aquela pessoa que não fez uma especialização, não foi para a faculdade, o homem simples, o homem iletrado. A palavra de Deus, na sua perfeição, ela atinge o coração desse homem também. A palavra de Deus, na sua fidelidade, como sendo a fiel expressão da vontade de Deus na nossa vida, ela também haverá de instruir esse homem, por mais simples que ele seja, e levar ao coração desse homem sabedoria. É por isso que a palavra de Deus é loucura para alguns, para aqueles que se acham extremamente inteligentes. Mas acompanhamos a leitura daqui do verso 8 agora. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A ideia de retidão, irmãos, é a ideia de uma coisa correta, é uma ideia de uma coisa certa. Lembra daquela ideia? Não se desvia nem para a direita, não se desvia para a esquerda, anda corretamente. É a ideia de uma postura ética correta, é a ideia de fazer a coisa certa. Quando nós nos deparamos com essa expressão, a expressão da retidão traz-nos à mente, ao coração, esse conceito, essa ideia. A palavra de Deus, portanto, meus amados irmãos, aqui descrita como preceitos do Senhor, não é? São retos. É uma palavra de retidão, não é uma palavra errante, não é uma palavra que vai lhe colocar num caminho de vexame, não é uma palavra que vai lhe destruir, não é uma palavra que vai trazer vergonha ao seu coração, ao contrário de tudo isso, a palavra de Deus, ela é reta. E na sua retidão, e lembre-se sempre daquilo que ela é e daquilo que ela faz. Na sua retidão, diz o texto, ela é capaz de alegrar o nosso coração. Meus amados irmãos, quantas e quantas vezes nós vivemos dias difíceis nas nossas vidas. Lutas, provações, irmãos que lidam com o desemprego, pessoas que lidam com uma doença difícil de lidar, pessoas que lidam com questões que atingem as nossas emoções, pessoas que lidam com o luto, seja qual for o sofrimento, seja qual for a dor, pessoas que lutam com a desobediência dos filhos, em ver os filhos desgarrados dos caminhos do Senhor. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas. Eu diria, até parafraseando um pouquinho aqui o reverendo Hernandes, que tem um sermão sobre isso, né? Quantos ladrões de alegria na nossa vida.
situações ou pessoas que roubam a nossa alegria. Às vezes a gente diz assim, agora finalmente eu posso descansar, agora finalmente eu posso curtir a minha vida, né? Agora finalmente eu posso me alegrar e de repente acontece alguma coisa. Eu meditei há uns domingos atrás, por exemplo, sobre a vida de Jó. Rapidamente, 2 ou 3 mensagens, ali nos primeiros capítulos de Jó. Vejam, irmãos, que sofrimento terrível aquele homem foi submetido. Perdeu todos os seus bens, perdeu os seus 10 filhos, perdeu a sua saúde, perdeu o apoio de sua esposa, perdeu o apoio dos seus amigos. Pessoas que estavam roubando a sua alegria, situações que estavam roubando a sua alegria. Meus amados irmãos, a tristeza é uma realidade da existência humana. Mas o que nós precisamos entender e compreender é que a palavra de Deus ela é tão perfeita, ela é tão fiel. E nesse verso especificamente, ela é um caminho de retidão tão profundo que ela é capaz de trazer alegria ao coração do homem, mesmo diante das lutas e das dificuldades. É por isso que ela é suficiente. É por isso que nós não precisamos de mais nada além dessa palavra. Porque a capacidade que ela tem de produzir alegria no nosso coração é impressionante. Aquele momento em que você está triste, aquele momento em que você está abatido, e você abre a palavra de Deus e salta aos seus olhos aquele texto que vai reanimar a sua vida, vai revigorar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. A palavra que nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus que nos mostra claramente que quando Cristo está no barco da nossa existência, depois da tempestade, sempre haverá a bonança. Louvado seja Deus por isso. Preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja, meus amados irmãos, a pureza da palavra de Deus que traz luz ao nosso olhar. É um outro ponto a ser destacado. Os irmãos percebem, cada um desses versículos são divididos em 2 partes, que falam o que a palavra de Deus é e o que a palavra de Deus faz. Aqui, nessa segunda parte do verso 8, o texto diz que ela é pura, é a pureza, é algo límpido, é algo cristalino, não é? Eu não sei quantos aqui já viram um metal, seja ele qual for, sendo derretido. Geralmente, quando o metal é derretido, na superfície dele fica algumas impurezas, que você vai lá e tira. E você vai repetindo aquele processo e vai derretendo mais uma vez, até purificar aquele metal para que ele seja 100% ou quase 100% puro. Quase 100% puro. A palavra de Deus é 100% pura, é límpida, é cristalina. E na pureza da palavra de Deus, ela então tem a capacidade de clarear os nossos olhos. Lembre do Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Mais uma vez fica a pergunta: quem não precisa de iluminação? Quem não precisa enxergar o caminho? Quem não precisa de direcionamento? A palavra de Deus ilumina os nossos olhos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é a verdade. E por ser a verdade, sabe o que é que ela produz? Ela produz justiça. Meus amados irmãos, num ambiente de mentira, a gente vive esse ambiente hoje no nosso mundo, não é no Brasil apenas, é no mundo de um modo geral, nas guerras das narrativas, nas guerras ideológicas que existem na nossa época. Eu não tenho dúvida que sobram as mentiras e falta a justiça. Em tantos e tantos e tantos aspectos. Mas a palavra de Deus, na sua verdade, porque o texto, assim, de forma muito clara, aqui no verso 9, diz que ela é a verdade. E por ser a verdade, ela é uma promotora da verdadeira justiça
na vida do ser humano. Ah, meus amados irmãos, nós tentamos ser justos na nossa vida. Vamos tentar ser justos conosco? Nós tentamos, mas sendo justo, nós não somos justos. Na realidade, a palavra de Deus nos ensina que a nossa justiça, ela é comparada a um trapo de imundícia. Então, o homem mais justo que você conhece, a pessoa mais justa que você conhece, a justiça dessa pessoa não passa de um trapo velho, sujo, carcomido, imundo. Não passa disso. Porque nós somos pecadores. Nós não somos capazes de produzir a justiça suficiente para a nossa salvação. Nós não somos capazes de refletir de forma plena e perfeita a justiça de Deus. Nós erramos, nós falhamos, nós somos injustos. Conosco, com as pessoas, a nossa justiça não se sustenta. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores. E nesse ambiente de falha e de pecado, não pensar que pode existir uma justiça plena é viver uma utopia que nós nunca vamos atingir. A gente até tenta, a gente até luta, a gente até busca, mas com a certeza que a gente vai apenas fazer o melhor. Perfeição nós não vamos encontrar. Perfeição nós não vamos conseguir executar. Mas o texto, meus amados irmãos, que nós acabamos de ler, diz que os juízos de Deus são verdadeiros. Na palavra escrita, nas sagradas escrituras, existem juízos de Deus para a nossa vida. E esses juízos são justos. Se, por exemplo, nessa palavra diz que o homem pecador merece a condenação, isso é justo. Se a palavra linda diz que Cristo morreu por alguns, não é? Por aqueles que hão de confessar o seu nome, e esses que confessam o nome do Senhor Jesus, esses não serão condenados, mas serão salvos, isso é justo. É a justiça de Deus sendo satisfeita, não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. A justiça de alguém que sabe que precisa punir o erro, mas entrega o seu próprio filho para morrer e pagar o preço que aquela pessoa precisava pagar, porque a sua justiça precisa ser satisfeita. E a partir do sacrifício de Cristo, a justiça de Deus nos é imputada, e nós somos então, a partir do sacrifício de Cristo, justificados. Nós nos encontramos justos, não pelos nossos méritos, não pela nossa capacidade, não pela nossa força, não pelas nossas boas ações, mas única e exclusivamente pela graça de Deus, que é melhor do que a vida. E a palavra do Senhor nos fala dessa graça. A palavra de Deus nos fala de juízos. A palavra de Deus nos fala de sentenças. Eu falei da parte boa. Hoje pela manhã, o Gabriel da Fram me fez uma pergunta teológica muito difícil. Em alguns minutos eu tentei respondê-lo. Pastor, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele criou o homem? Não é uma das perguntas mais fáceis de serem respondidas. Eu caminho sobre vários aspectos, mas eu queria apenas destacar uma parte da minha resposta. Deus de fato permitiu que o homem pecasse, mas ele já tinha o plano da salvação estabelecido. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. É no pecado que nós aprendemos o que é o amor de Deus. É a partir do pecado e da queda que nós somos apresentados à graça de Deus. Se não existisse o pecado, como é que nós saberíamos a respeito da graça? Se não existisse o erro, como é que nós saberíamos sobre a misericórdia de Deus? Como nós conheceríamos essa outra parte do ser de Deus? O Deus que é gracioso, o Deus que é misericordioso, o Deus que é amoroso. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos nos esquecer que Deus resolveu o problema do pecado mandando o seu único filho morrer na cruz do Calvário. E a sentença bíblica é que todo aquele que nele crê não perece, vai ter a vida eterna. Mas a sentença bíblica também diz que aquele que nele não crê estará condenado.
nós não podemos nos esquecer dessas outras sentenças, que são justas, que promovem de fato e de verdade a justiça de Deus. E eu finalizo, meus amados irmãos, a minha fala nessa noite, convidando você a olhar para o verso 10. Esse versículo 10 é um versículo maravilhoso. Não é à toa que é uma poesia, que é um hino, não é à toa que, além de ser inspirado por Deus, estamos aqui lendo um cântico de autoria de Davi, que foi um grande músico, um grande poeta, alguém que tinha uma sensibilidade impressionante. E aqui a palavra de Deus nos diz, a respeito da lei do Senhor, não é? São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é preciosa. Ela é mais preciosa do que o ouro mais depurado que possa existir, o ouro mais puro que possa existir, o ouro com menos impureza, o ouro não é com menos sujeira, o ouro com menos mistura, o ouro ou a pedra. Imagina aí algo que o ouro representa a riqueza, o ouro representa esse glamour da sociedade, o ouro representa essa busca, não é? Pelo ter, pelo possuir. Eu até no texto pastoral do boletim dessa semana, de hoje, né, refleti um pouco sobre a história daquele jovem rico, que, diferente de outros encontros que o Senhor Jesus teve com outras pessoas, ele de alguma forma resiste à bênção de Cristo na sua vida naquele momento, pelo seu apego aos bens materiais. A riqueza dele já tinha se tornado um Deus ao seu coração. Ele não tinha necessidade, ele talvez tivesse curiosidade a respeito de Jesus, de quem ele era, mas ele de fato não tinha necessidade, ou não tinha conseguido ainda entender e compreender a necessidade que ele tinha de salvação. Ele sai dali frustrado. O Senhor Jesus manda ele vender toda a sua fortuna, só faltava isso. A teoria ele já sabia, mas faltava alguma coisa, faltava entregar de fato a sua vida ao Senhor Jesus. Faltava ele abandonar os deuses, aquilo que aprisionava o seu coração e a sua mente, o ouro, a riqueza, e entregar-se verdadeiramente ao Senhor Jesus. Não se engane, meus amados irmãos, tem muita gente caindo nessa cilada ainda hoje. Pessoas que são amantes do dinheiro, amantes das riquezas, que colocam a riqueza acima de coisas que a riqueza não poderia estar acima. E o texto diz então que a palavra de Deus ela é preciosa. Como é que você trata um bem que você considera precioso? Ah, eu tenho uma pedra preciosa, você coloca em qualquer lugar? Ah, eu tenho alguns utensílios de ouro, você guarda em qualquer lugar, à vista de todo mundo? Geralmente, quando nós temos algo que é precioso, nós guardamos num cofre. Nós escolhemos a caixinha mais bonitinha para colocar. Se você tem dinheiro, como é que você trata o seu dinheiro? Você quer que ele renda? Você quer que ele cresça? Você vai investir? Você quer prosperar nesse sentido? Porque para você aquilo é precioso. Você vai perder tempo estudando, você vai perder tempo olhando, você vai perder tempo pensando, você vai perder tempo analisando, porque para você aquilo é precioso. Sabe o que é que o texto está nos dizendo? E muito mais do que um slogan da Reforma Protestante, sola escritura, bonito, latim, coisa chique, né? Parecendo o enterro da cachorra lá do Alto da Compadecida, que foi em latim. Coisa bonita. A gente parece que chega, se sente mais presbiteriano, né? Mais reformado, sólida glória, sola escritura. A gente chega, enche a boca para falar, mas muito mais do que o slogan, nós vamos de fato compreender se você tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, se você entende que ela é preciosa para você. Mais preciosa do que o ouro depurado. Se você entende que, mais do que preciosa, ela é agradável, ela é saborosa, mais doce, como é que diz o texto aí, do que o mel e o destilar dos favos. Imagine a comida que você mais gosta de comer. Não importa agora se é doce ou salgado. Imagine agora o doce, aquele doce que quando você vê,
Mesmo em regime, você vai ter muita dificuldade de se controlar. E tem um pessoal, essa turma aí, dos confeiteiros, eles são cruéis, né? Porque eles botam na vitrine, o negócio pode não ser nem muito bom, mas que é bonito, é. E aquele negócio vai chamando a nossa atenção. Imagina aquilo que é bonito e aquilo que é saboroso. Nós somos capazes de quebrar a dieta, nós somos capazes até de gastar um dinheiro além do que deveria valer aquele negócio, materialmente falando. Nós temos prazer em degustar, nós temos prazer em comer aquilo. Sabe o que é que o texto está nos ensinando nessa noite, irmãos? Está reafirmando para todos nós que a palavra de Deus ela é preciosa e saborosa para nós. Aí a pergunta ou as perguntas elas são muito objetivas e muito simples. Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida? Quando você responder essa pergunta, você vai saber se ela é preciosa para você ou não. O lugar que ela ocupa é empoeirado naquela estante? Quando você só olha para essa Bíblia no dia de vir para a igreja e olhe lá? Uma outra pergunta, você tem prazer na palavra de Deus? E na lei de Deus você medita de dia e de noite? Se a sua resposta a essa pergunta for sim, parabéns. A Bíblia lhe dá prazer. A Bíblia é saborosa para você. Mas se sua resposta for não, você precisa rever a sua relação com a palavra de Deus. Verso 10, a lei de Deus, falando da palavra, falando desse solo escritura, dessa palavra que é suficiente por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz. Diz que ela é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Esses são os juízos de Deus. Essa é a palavra de Deus. Esses são os desígnios de Deus. Que muito mais do que um slogan, essa palavra se torne preciosa para mim e para você. Que ela seja, de fato, perfeita para mim e para você. Que nós olhemos para essa palavra e enxerguemos nela a fiel expressão da vontade do Senhor para a nossa vida. Uma palavra de retidão, uma palavra correta, uma palavra que é verdadeira. E que todos os efeitos benéficos dessa palavra possam nos acompanhar todos os dias da nossa existência, para a glória do nosso Deus. Amém e amém.